Shalom a todos. Vamos fazer, na graça de Deus, a live de hoje. Como eu falei para vocês, a coisa mais importante que eu tenho na minha frente é a Bíblia. E é isso que eu vou ter melhor para falar para as pessoas, ok? É da Bíblia, é da minha fé em Jesus, ok? Que há muitos anos atrás tocou em mim para que eu seguisse Ele. E nessa caminhada de mais de 40 anos, Ele é comigo. Fiz besteira, fiz coisa errada. Demorei muito tempo para aprender algumas coisas. Mas eu estou aqui com o meu Jesus, ok? Ele sempre está me dando uma nova oportunidade de vida melhor para mim andar em obediência. Vida melhor, gente, não é ter dinheiro, tenho um dinheiro no banco, tenho um carro, tenho uma casa, tenho uma vida melhor. Não, gente. A vida melhor que você pode ter é diante de Deus, é obedecendo a Deus. Essa é a melhor vida que você pode ter. Essas outras coisas em segundo plano, elas vêm depois. Conforme Deus querer te dar, Ele vai te dar. Mas vida melhor, vida boa, tem até um site aqui que tem uns amigos italianos de igreja que me mandam. É Vida, aqui é Vita. Como que eles falam? Buona Vita com Jesus. Acho que é isso que eles falam. Buona Vita com Jesus. Uma boa vida com Jesus, né? Acho que tem outra. Bom, enfim. Deixa pra lá. Então, você tá tentando lembrar direito como é a frase que eles mandam. Tem umas frases que eles sempre me mandam assim. É nesse sentido. Como se fosse uma boa vida com Jesus, ok? Então, vida melhor é vida com Jesus. Ok? Tira da cabeça que você acha que a vida melhor é você ter isso, aquilo. Não, isso daí você pode morrer de uma hora para outra, fica tudo aí. É só você ver os seus queridos que já partiram, o que eles levaram. Ok? Então vamos lá? Na realidade, hoje eu vou entrar num assunto que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu falei isso porque eu falei para vocês assim, que o que eu tenho melhor para ensinar para vocês é a Bíblia. Na graça de Deus, estou tendo esse momento para fazer isso, ok? Não é sempre que eu tenho, mas porque eu gosto de estar assim, sem ninguém. Para de repente, vem, aí você tem que parar. Ok? Vamos lá na graça de Deus, que tudo corra bem. Eu vou ler aqui uma passagem do Senhor Jesus, né? A maioria do povo no mundo são cristãos, ainda que eles não são praticantes, eles são cristãos. O católico, o evangélico, o messiânico, o nazareno, porque agora também tem os messiânicos nazarenos. Eles dizem que não é Cristo, mas a história é a mesma. Todos eles conheceram na igreja que falava Cristo, conheceram a Bíblia, a Nova Aliança, tem aqueles casos que tem pessoas que Deus fala direto com elas, mas as pessoas que eu conheço, que são nazarenos, que são messiânicas, elas se converteram numa igreja onde falava Jesus e Cristo, e aí hoje elas não querem mais falar Jesus e Cristo, porque, sei lá, acho que elas acham que elas conseguiram subir no patamar mais alto, né? Mas deixa lá. Ok? Cristo veio do grego. Ok? A Nova Aliança ela foi escrita no grego. Porque o apóstolo Paulo foi que mais escreveu a Nova Aliança. E eles tiveram que sair de Jerusalém. Todos eles saíram. E o que ficou lá foi Tiago e morreu. Foi matado. Ok?
ok? Aí já começa a chegar a mensagem. Eu tinha que ter colocado no silencioso. Mas vamos lá. Vamos ler logo aqui. Espero que ninguém me manda mais mensagem agora. Vamos para a Bíblia. Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Não, versículo 34. Gente, eu tenho que prestar muita atenção nas coisas, porque senão eu acabo falando outras coisas. Então, Evangelho de João 8, versículo 34, ok? Hoje em dia as igrejas não pregam mais isso, não. Poucas pregam, viu? Aliás, hoje em dia as igrejas não estão pregando mais os livros chamados Evangelho. Elas estão pregando outras coisas, tá? E também tá levando muita gente por engano. Muita gente pensa que tem salvação, não tem não, viu? Vamos ver aqui quem é de Deus, quem é do diabo. Porque só existem esses dois caminhos, gente. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não, eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo, não. Tem 3 caminhos? Aonde na Bíblia que você viu 3 caminhos? Me mostra. Só tem 2 caminhos, ou bem ou mal. Mas tem pessoas que elas querem estar acima do bem e do mal. Elas querem estar acima do bem e do mal. O que é uma pessoa que quer estar acima do bem e do mal? Eu não sigo a Deus, não sigo Jesus, mas também eu não sigo o diabo. Eu também não sigo o diabo. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eu que faço, eu que mando. Essa pessoa, ela está se sentindo acima do bem e do mal. E ela é pior do que aquelas que estão seguindo o diabo. Porque aquelas que estão seguindo o diabo, que sabe que só tem 2 caminhos e ela está no caminho errado, mas uma hora ela vai querer o caminho da bondade, do amor, da verdade, aí ela muda, se converte ao Senhor Jesus e é uma bênção. Agora essas pessoas que estão em cima do muro, eu não sigo a Deus, mas também não sigo o diabo, porque eu, e o ego vai subindo, e a pessoa, ela está se pondo acima do bem e do mal. E essa pessoa é a mais triste de toda. A situação dela está triste. Porque ela nega o bem, nega o mal, mas ela se exalta. Tudo sou eu. Foi eu. Foi Deus não, foi eu. Foi o diabo não, foi eu. Só existem 2 espíritos no mundo, do bem e do mal. Você está de um lado, está do outro. Todo ser humano tem espírito. E o espírito dele é ligado, ou com bem ou com mal. Ou você querer ou não crer, eu vou ficar discutindo isso aqui não. Vamos ler a Bíblia? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, na verdade, pode ser também, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ok? Ele comete pecado, ele é servo do pecado. Como que o pecado começou? Com a desobediência do homem no jardim do Éden. Mas não foi só a desobediência a Deus, foi a obediência ao diabo. Já começou assim. Como é que você quer negar uma coisa que já começou assim? A mulher começou a olhar para aquela fruta, começou ali, e a serpente falando para ela umas mentiras lá. Desse meia verdade, meia mentira. Porque o diabo não é assim mentiroso por completo. É as minhas verdadezinhas ali mesmo, pra te enrolar, pra você desobedecer a Deus. Olha, mas não é bem assim. Olha, mas você merece. Olha, mas... Pum! A mulher foi, comeu a fruta. E olha o que nós vivemos hoje nesse mundo. E olha que Jesus ainda veio e morreu pela humanidade. Porque se Jesus não tivesse vindo morrer pela humanidade, a coisa estava muito pior. Talvez não existia mais nesse mundo.
Ok, gente? Então, começou lá atrás, quando a serpente amiga da Eva, a serpente acho que não era nem como a gente vê hoje, nem nós, ser humano, não é como se vê hoje, ok? A serpente lá, não sei como que a serpente era, porque é aí que ela passou a rastejar, então ela não rastejava. Então não pensa que a serpente é o que se vê hoje, que não era. Porque o ser humano tem mania de achar que tudo é igual está hoje. 6.000 anos atrás, eles acham que é igual acontecem as coisas hoje. Porque não usa a cabeça para pensar, ok? E aí, a gente vê, né? Quando a Eva ali em bate-papo com a serpente, o diabo, pum, entrou na serpente. Começou aí, gente. Não, aquele homem, meu namorado, que é Deus na terra, Deus no céu e meu namorado na terra. Ah, ele não é crente. Não, mas ele não é do diabo, não. Não, ele não quer seguir Deus, ele não quer seguir Jesus, mas ele não é do diabo, não. Ai, o diabo, pum, entrou na serpente. Não, mas a serpente foi Deus que criou. A serpente foi Deus que criou. Não, ela não é o diabo, ela é a serpente. Eu tava conversando com ela. Mas ela falou que aquele fruto era muito bom para mim, que ia me dar muita sabedoria. Ah, eu tava ali batendo papo com a serpente. Ela me falou, mas a serpente foi Deus, pois ela no jardim, foi Deus que criou. Só que o espírito do diabo, pum, tinha entrado na serpente. As pessoas estão seguindo outra que o espírito do diabo tá nelas, o demônio, o espírito impuro, ou espírito imundo, ou... Vocês acham que todo demônio tem cara feia? Vocês acham que diabo aparece com cara feia? Igual faz aí nesses vídeos de YouTube que eu acho... Gente, tem umas capas de vídeo de YouTube que eu acho horrível. Que não tem nada a ver. Coloca umas coisas assim pra assustar, tenebrosas. Será que a pessoa já viu isso? Inventa. Até as capas dos vídeos de YouTube eu não aprovo. Não aprovo, gente. Se a pessoa coloca a cara dela lá no vídeo, ou se ela coloca uma outra imagem, assim, mas quando ela começa a colocar o inferno é assim, o diabo é assim, faz aquelas coisas horríveis, pra assustar, acha que as pessoas vão se convencer por causa daquela capa. Tem vídeo que eu nem abro por causa da capa, porque eu detesto a capa. Porque as pessoas estão esperando aparecer um diabo vermelho de chifre, horrível, horripilante, e de repente aparece um homem normal para ela. E é o diabo. Lembra da serpente? A serpente era normal. Era a serpente que Deus criou, pôs no jardim. E a serpente... Por isso que a Bíblia fala que Eva foi enganada. Agora eu tô entendendo, gente. Depois de 200 anos. Agora eu tô entendendo. Porque Eva então tava conversando com a serpente. Ah, mas a serpente é minha amiga. Já faz tempo que eu converso com ela. A serpente foi Deus que pôs no jardim. Da gente, o Adão deu nome pra serpente. Ok? Não sei nem como que era o nome exatamente, viu, gente? Serpente foi pro português, tá? E nós falamos a cobra, é no feminino, né? A serpente, no feminino, né? A língua italiana, por exemplo, já é il serpente. Il é masculino, é o. Il serpente. Aqui ela já se torna masculino. No português, é a serpente, é feminino. Na língua italiana é il serpente, já se torna masculino. E agora? Por isso que nós não podemos se prender com esse negócio de gêneros de nome, porque muitos nomes que no português tá pro feminino, no italiano tá pro masculino, e tudo veio do latim. Latim. Ok? Então,
Não, fulano é muito bom. Ele não quer Jesus, não quer Deus, mas ele não é do diabo, não. Ele não tá com o diabo, não. Não. Hum. Ah, tem o caminho do meio. Vocês não conhecem o caminho do meio? Peraí, mas a serpente foi Deus que criou, estava ali no jardim, já era amiga da Eva. Ah, mas o espírito do diabo entrou nela e a Eva nem percebeu. A Eva pensou que estava conversando com a serpente. A Eva pensou que estava conversando só com a serpente. Analise. A Bíblia fala que a Eva não foi, que a Eva foi enganada, mas o Adão não. O Adão não foi enganado. A Eva sim. Por que o Adão não foi enganado? Porque quando o Adão chegou, ele viu que o diabo tinha entrado na serpente. Ok? A Eva não percebeu. E tem um monte de crente por aí seguindo a amiga serpente e achando até que é dádiva de Deus. Isso é revelação de Deus, gente. Eu não preparei nada para falar isso para vocês, não. Eu não preparo as coisas. Eu pego um texto, vejo um texto na minha mente, eu pego ele e começo a falar. É assim. O que eu sei, sei. O que eu não sei, fico sem explicar. Então, vamos lá? João, Evangelho de João 8:34. Vamos ver aqui. Será que tem um caminho do meio? É de Jesus, não é de Jesus, mas também não é do diabo. Tem isso? Tem isso? Será que tem isso? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou? Para o povo dele. Para o povo dele. Que era povo de Deus. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou? Começando aqui no versículo 34. João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Daquele pecado que começou no Éden, ok? Que a Eva foi enganada porque o espírito do diabo estava na serpente e ela achou que a serpente estava só. Vamos continuar. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica sempre. Jesus estava explicando o que era servo e o que era filho, viu, gente? Jesus estava perguntando o que era servo e o que era filho, ok? Eu vejo as pessoas me falando servo de Deus, servo de Deus. Você vai achar passagem na Bíblia que fala servo de Deus, mas também é filho, ok? Vamos lá? 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Como que você vai ser livre se o Filho vos libertar? Quem é o Filho? Jesus de Nazaré. Se o Filho vos libertar, você será livre. Mas se o Filho não te libertar, você não é livre. Usa a cabeça, pensa, lê a Bíblia e analisa, pensa. Ah, mas o meu pastor falou que é assim assado. Não, mas a minha pastora falou que é assim assado. Mas o rabino falou que é assim assado. E quem disse que eu sigo o pastor, é rabino que fala que é assim assado? Eu queria para a Bíblia. Pega o texto que o pastor, o rabino, quem foi, leu para você. Que rabino só lê a Antiga Aliança, nem lê a Nova direito. Dificilmente eles vão ler. Eu estou falando do rabino messiânico e nazareno. Não estou falando dos nossos... que eu considero eles meus parentes, porque eles são irmãos do meu amado Jesus. Meus parentes judeus, eu não estou falando deles, não. Eu estou falando de rabinos que diz que é messiânico, que é nazareno. Eles ficam só pregando a antiga aliança, pega a Bíblia, eu já falei isso numa live antes, a pessoa pega a Bíblia e ela só escolhe aquela parte da Bíblia para pregar. O resto, ela deixa. Às vezes ela usa assim um versículozinho, aquilo que lhe interessa na nova aliança. Tô falando que diz que gente que crê em Jesus, em Yeshua, em Yahushua, a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é útil para o ensino. Toda ela é importante, você não pode dar mais importância. Não, esse aqui é importante, esse aqui não.
Onde está escrito isso? Que uma coisa na Bíblia é importante e a outra não é. Pelo menos lá em Timóteo fala que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção. Ok? Por isso que eu falo para vocês, vão para a Bíblia. Vamos lá? Bem sei, o 37, João 8, 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Na carne, viu? No sangue. Bem sei que sois descendência de Abraão. Semita, Abraão era semita. O que é semita? É que é da descendência de Sem, o filho de Noé, que tinha esse nome de Sem, ok? Inclusive os muçulmanos também são semitas. Se não te contaram, fique sabendo que eles também são semitas, tá? Por aí você tem que raciocinar. As pessoas não explicam as coisas direito. Semita, árabes também são semita porque é filho de Abraão com H. Ok. E tem mais outros filhos de Abraão que ele teve com a Quetura. Vamos cagar. Então fica brigando se é semita, se não é semita. Gente, para com isso. Vamos para Abraão. Ok, some Abraão. Ok, eu já falei que Abraão teve muitos outros filhos que não foi Isaac. Ok? Então vamos lá. Bem sei que sois descendência de Abraão. Descendência, ok? De sangue. Então pensa em todo mundo que é descendência. Pesquisa sobre os filhos que Abraão teve com Quetura. Pesquisa sobre Ismael, que aí você vai saber quem é descendência de Abraão. Nós temos que falar a verdade. Senão as pessoas não vão acreditar em nós, senão a palavra de Deus não vai fazer efeito. Se eu não falar a verdade, a palavra de Deus não vai fazer efeito, porque eu estou cobrindo, estou escondendo as coisas. Não podemos esconder, Deus não esconde, nem nós. Vamos lá. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Procurais matar-me, Jesus falando. Porque Abraão não queria matar Jesus, porque Abraão viu Jesus, porque Abraão amava Jesus, porque Abraão entendeu. Deus mostrou para Abraão o futuro, mas aquele povo ali não estava entendendo nada. Bem, seis que sois descendentes de Abraão, o Senhor Jesus não negou. Mas contudo vocês querem me matar. Ok? Na carne também o Senhor Jesus era descendente de Abraão. Teve a tribo específica Judá, teve a casa específica Davi, mas vai chegar em Abraão também. Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. Eu falo do que vi junto de meu pai. Pai? Quem é pai? Quem é esse pai que ele fala? Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazei o que também vistes junto de vosso pai. Eu falo o que eu vi junto com meu pai. Jesus tem um pai. Ele tem um pai. Mas ele não estava falando de Abraão aqui, gente. Ele fala, ele não estava falando do Abraão, do pai carnal. Ele não estava falando dessa descendência carnal. Ele falou assim, eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vi junto de vosso pai. Ué, mas não é o mesmo, não? Jesus, mas não é o mesmo? O senhor terminou de falar que nós somos descendência de Abraão, e agora o senhor fala que faz o que viu junto do seu pai, que nós fazemos o que viu junto do nosso pai. Não é o mesmo? Não é o mesmo? Mas peraí, não é o mesmo? Vamos lá ver? Jesus estava falando com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos, com os esquibras, que eram enviados lá pelos sacerdotes para pesquisar a vida de Jesus, para pesquisar quem Jesus era. Eles ficavam o tempo todo só tentando descobrir que esse homem é. A gente sabe que ele é da descendência de Davi, filho de Maria, mas o que esse homem tem de diferente de nós? O que esse homem tem diferente de nós?
Era assim que eles viam Jesus. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz uma pergunta para ele. Faz ele falar a verdade. Ó. E o Senhor Jesus falou, eu falo o que eu vi junto do meu pai, e vocês fazem o que vocês junto com o vosso pai. Ué, mas não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Responderam e disseram-lhes, nosso pai é Abraão. O Senhor Jesus tinha falado que eles eram descendentes de Abraão. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, ah, é? Ah, porque aqui já vem para o lado espiritual. Ok? Aqui já vem para o lado espiritual. Ok? Presta atenção. Respondeu-lhe nosso pai Abraão. E Jesus falou assim, Jesus disse, se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Se vocês fossem filhos de Deus, você estava fazendo a vontade de Deus. Ok? Tem o Abraão carnal, descendência de sangue, e tem o espiritual, gente. O Abraão espiritual obedece a Deus. O Abraão carnal não obedece. Só a descendência de Abraão carnal não obedece a Deus. Para ele obedecer a Deus, tem que ser descendência do Abraão carnal, mas também obedecer o Abraão espiritual. Ok? Vamos lá? Mas agora procurais matar-me. Vocês fossem de Abraão espiritual, que lá de cima, de onde eu vim, Senhor Jesus. Se vocês fossem isso, vocês iam fazer as obras de Abraão, do Abraão espiritual. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, aqui ele já revelou. Ele estava falando até então Abraão, aqui ele já revelou. Falou, Deus, Elohim, sabe o Elohim? Sabe esse Elohim que vocês falam? Hashem, Yud-Vê-Vav-Rê. É esse que eu escuto. Toda vez que na sua Bíblia você vê a palavra Deus, e tem aí um monte de gente perdendo tempo dizendo que essa palavra não está certa, mas deixa para lá. É importante que Deus entenda, é importante que Jesus entenda, ok? Não siga homens, siga a Bíblia. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Não, o Abraão espiritual não fez isso. E nem o carnal também, não ficou mandando matar a descendência dele. Vamos lá. Vós fazei as obras de vosso pai. Eita, mas quem é o vosso pai? Vós fazei. Aqui, gente, João 8:41. Tem muitas pessoas que não lê esse texto, não lê. Não, não pode pregar isso, porque senão você vai atrasar a conversão daquele povo. Gente, quem vai fazer o povo se converter é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, não é você. Não é você que vai mudar ninguém com as suas ideias perambulantes. Quem toca, quem muda é Deus a hora que Ele quiser, não é os seus achismos. Não pode pregar mais os evangelhos. Não. Porque as pessoas creem que é na lábia que vai convencer alguém. Eu vou lá tratar ele bem. Ô filhinho, você é queridinho, você é de Deus, você é de Deus, neném. Vai para Jesus, vai. A pessoa não quer nada com nada. Meu filhinho, mas você não tá com Jesus, meu filhinho. Mamãe vai chorar. Gente, as pessoas não gostam que eu faço teatro. Elas ficam com raiva. Tem gente que reclama. O jeito dessa mulher falar. Gente, mas eu sou mãe. Eu sou avó. Eu sei como que é as coisas. Eu vivo na minha família. Eu não posso ficar... meu filhinho é de Deus. De Jesus, tá vendo? Filhinho, tu vai pra igreja. E se depois meu filho vai fazer tudo errado, tudo o contrário?
me envergonhar das palavras que eu disse em público. Para que isso? Coisa feia. Vamos lá. Disse-lhes, pois Jesus... Não, aqui eu tinha lido esse último aqui que ele falou, né? Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. Porque eles acreditaram que Jesus foi nascido de prostituição. Porque, como já se viu, Maria foi grávida e não estava casada. Chegou aí, pegou? Ou vocês não conhecem esse capítulo? Vós, lá, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Temos um pai que é Elohim, que é Hashem. A pessoa, ela fala uma coisa, mas ela demonstra nas suas atitudes outra coisa. Era exatamente o que aquele povo fazia, exatamente o que muitos crentes fazem hoje. Não, eu sou de Deus, sou de Jesus, mas as obras que a pessoa faz não condiz. Não condiz, gente. Fé sem obra é morta, gente. Leia Tiago. Vamos lá? Chamou Jesus de filho de prostituição. Essa prostituição aqui, gente, não quer dizer que a pessoa vendia o corpo. Não é isso. É tipo uma mulher engravidar sem casar. Tem outras palavras que servem para isso, né? Tem a fornicação, fala que os filhos são bastardos, ok? Mas a mulher que realmente ficou com o homem mesmo e traiu o esposo ou o noivo, ok? Que não foi o caso de Maria, não foi. Então essa palavra prostituição aqui poderia ter usado outra, porque normalmente no Brasil, na língua portuguesa, quando se fala a palavra prostituição, a gente já leva logo para quem vende o corpo, mas não é nesse sentido. É no sentido que, tipo, pulou a cerca, saiu com alguém, engravidou de fulano, entendeu? Tava com o noivo, com o marido, mas traiu. Esse tipo, tá? Vamos lá. Pegaram e falaram isso. Para atacar Jesus, falaram isso. E ainda falaram que eles tinham um pai que era Deus. Vamos lá. Não adianta, gente, eu chegar aqui e falar meu pai é Deus, meu salvador é Jesus. Se as coisas que eu faço no dia a dia não demonstra isso na minha vida, ok? Vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. É como se Jesus estava falando assim, olha, vocês dizem que é de Deus, mas vocês não são de Deus. Eu sou de Deus. Vocês não são. Por quê? O Deus é um só. Se vocês fosse dele, vocês iam ser meus amigos, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Vocês não iam querer me matar se vocês fossem realmente de Deus. Entendeu, gente? Eu disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, de Elohim, de Hashem. Não vim de mim mesmo. Não foi Jesus que falou assim, pum, vou diminuir do tamanho lá do grãozinho de arroz, não sei. Vou entrar no útero de Maria, vou ser gerado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu, igual as pessoas egoístas que tem no mundo hoje. Inclusive crentes, inclusive evangélicos. Muito egoísta. Messiânicos, Nazaré, tudo egoísta. Eu. Lá, deixa esse eu de lado. Jesus sempre fazia a vontade do Pai, vontade do Pai, vontade do Pai. Põe isso na cabeça de vocês. Ok? Ou você faz a vontade do Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso Criador, ou você vai fazer a vontade do diabo. O Senhor Jesus aqui falou para eles, vós tendo por Pai... Peraí, deixa eu continuar lendo aqui, porque nós não vamos chegar lá, ok? 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois
que eu saí e vim de Deus, de Elohim, de Hashem. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Foi ele, foi o Pai, foi Hashem. Jesus não fez nada sozinho. Vamos lá? Porque não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem, gente? Vamos supor, eu tinha meu pai que já partiu desse mundo. Toda eu e minhas irmãs conheciam o nosso pai e sabia como que ele era. Todos nós conhecíamos e sabíamos como que ele era. Quando a gente vai falar alguma qualidade do meu pai e da minha mãe, todo mundo concorda. Ok? Mas ali não estava tendo concordância. E por que não estava tendo concordância? Porque eles não conheciam a vontade de Deus. Jesus sabia qual era, mas eles não sabiam. Ó, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vocês não entendem a minha linguagem, vocês não podem ouvir a minha palavra. Porque vocês não conhecem meu pai. É tão simples. Vós tendes por pai, agora aqui entrou. Jesus foi tentando fazer eles convencer, falando, servo do pecado, não, vocês não são filhos de Abraão. E eles teimando, eles teimando. Aí aqui Jesus abriu o jogo. Como o ditado popular, né? Vós tendo por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ué, mas não era a minha vontade que eu estava fazendo? Não, você está fazendo a vontade do diabo. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. E ninguém tem coragem de pregar isso mais, gente. Não pregam. Não pregam. Porque as pessoas criaram criaram um caminho do meio. Eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas também não estou fazendo a vontade do diabo. Eu estou fazendo a minha vontade. Aí a pessoa se põe acima do bem e do mal. Ok? Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não haveria verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok? Tudo bem? Entendeu? Então não mente não, gente. Não fica falando que você é de Deus se você não sabe nem o que Deus quer que você seja. Se você não obedece a Deus. Não adianta falar, eu sou filho de Deus. Jesus fala assim, mas Deus me enviou. E ele pediu para me fazer assim, 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 assado. Mas você diz que é filho de Deus, mas você não conhece nada da vontade de Deus. Como é que o filho de Deus não conhece Deus? Não conhece, não sabe nada do que Deus quer. Faz tudo ao contrário da vontade de Deus e diz que é filho de Deus. Tem alguma coisa errada, gente. Pensa, raciocine. Aqui, está muito claro. João 8,44. Vós tendo por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E continua mentindo, inclusive na cabeça dos crentes. Os crentes estão acreditando. Eu levantei a mão, não preciso fazer mais nada, já estou salvo, vou para o céu. Onde está escrito isso? O 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Olha, tipo assim, vocês gostam mesmo de ouvir as mentiras do diabo. Isso que vocês gostam. Eu que estou falando a verdade, vocês não querem me matar. Ok? Olha lá. Agora o 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? O Senhor Jesus desafiou eles. Tá? Mostra o pecado que eu estou cometendo aqui. Mostra. Qual é o pecado que eu estou cometendo? Me mostra. Já que vocês dizem que é filho de Deus, me mostra então que erro que eu estou cometendo. E se eu não estou cometendo erro nenhum, por que vocês querem me matar? O Espírito do Pai estava em Jesus, gente.
espírito de excelência. E o Senhor Jesus não negou isso, falava o tempo todo. E aí no 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escutais, porque não sois de Deus. É pesado, gente. É pesado e a história continua. Se você quiser ler em casa, lê o 8 todo. Eu vou parar por aqui. Porque tem muito assunto. A discussão foi longa. Mas o versículo-chave é esse. 44. Vós tem por pai o diabo. E quer satisfazer os desejos do vosso pai. Então, se você não está obedecendo a Deus, ou você obedece a Deus, obedece a Jesus, Espírito Santo, a palavra de Deus, que é tudo unido, ou você obedece ao diabo. Não existe o caminho do meio. Não existe uma terceira via, gente. Só existe dois caminhos, do bem e do mal. Só existe isso. Ok? Para de mentir para você mesmo. Para de mentir para você mesmo, achando que você está acima do bem e do mal. Que você está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que o diabo quer. Porque você está satisfazendo a vontade dele. Se você está fazendo a vontade de Deus, amém, glória a Deus. Se você está fazendo a vontade de Jesus, amém, glória a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus, amém. Não estou falando com você. Agora, se você diz que é de Deus, mas faz aquilo que o diabo quer, então você está fazendo a vontade do diabo. Ou é a vontade de Deus, ou é a vontade de Deus, ou é a vontade do diabo. A vontade de Deus ou do diabo. Não tem um terceiro termo, não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira vontade, só tem essas duas vontades. E quem nega isso é a pessoa que ela está se pondo acima do bem e do mal. Ela se acha superior. Ela está pior do que aqueles que estão servindo a Satã. Porque aqueles que estão servindo a Satã podem mudar de caminho. Porque eles conhecem o mundo espiritual. Quem segue Satã conhece o mundo espiritual. Porque o Satã mostra, fala tudo. Ok? Mas aí quando a pessoa percebe que tem o caminho de Jesus e que é melhor, a pessoa pula de lá para cá. Pula para o caminho de Jesus. Vocês entenderam? O diabo vai mostrando coisa para ela, até que ela começa a perceber que tem um outro caminho. Que inclusive eles chamam de o homem lá de cima. O homem lá de cima. O caminho do homem lá de cima. E aí a pessoa, de repente, ela quer experimentar como é que é o homem lá de cima. E aí ela se converte e vai para o caminho do homem lá de cima. E aquele que estava ali, que fez um terceiro caminho, que achou que estava acima do bem e do mal, vai continuar ali e no final vai para o inferno. Vai para o lago de fogo. Por quê? Não se decidiu. Achou que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava fazendo a vontade do diabo. E no final vai ficar com o diabo. No lago de fogo. Então, não vamos mentir para nós mesmos. E nem vamos seguir pregadores mentirosos. Não existe terceiro caminho. Não existe a sua vontade. Você concorda. Ou você concorda com Deus, ou você concorda com o maligno. Já teve época na minha vida que eu concordei com Deus, já teve época na minha vida que eu concordei com o maligno. Ok? Já teve. Mas você está concordando com um ou com o outro. Até os desenhos animados faz lá. Um anjo do lado falando com você e um diabo do outro lado falando com você. Até os desenhos animados para te ensinar que existe o bem e o mal. Mas a pessoa prefere se colocar numa posição que ela está acima do bem e do mal. Não, ela simplesmente está com o diabo. Não existe um caminho acima do bem e do mal. Não existe. Ou está com Deus ou está com o diabo. Ok? Paz, shalom a todos. Mas Jesus está de braços abertos. Ainda que você esteja servindo ao diabo. Jesus está com braços abertos para te receber. E para te dar uma nova vida. Vida de verdade. E com todos na shalom. Até qualquer hora. Shalom, shalom. Vou colocar no YouTube. Canal do YouTube. @Povo de Adonai.
passe aos seus amigos, se inscreva no meu canal e Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.